divórcio, tá vendo? Freedom, liberdade, tá vendo aqui? Olha só, nós temos no Brasil 2 tipos de divórcio e um deles se divide em 2. Vamos começar pelo mais fácil, pelo menos para o mais fácil para os cônjuges, para os divorciandos, é o chamado divórcio extrajudicial. Esse divórcio extrajudicial aqui entrou no Brasil com a lei de 2007, olha, 11.441, lei de 2007, com a lei de 2007. Mas hoje está regulado pelo 733 do novo Código de Processo Civil. Esse que entrou em vigor no ano de 2016, embora a lei seja de 2015. Pois bem, o casal, para se divorciar de forma extrajudicial, vai a qualquer cartório de tabelionato, esses que fazem escritura pública, que inclusive esse divórcio é por escritura pública, desde que satisfaçam as seguintes condições. Olha para cá. Primeiro, tem que ser divórcio amigável, tem que ser, quer dizer, amigável, você entendeu? Não quer dizer que é amigável, quer dizer que os dois têm que estar de acordo em divorciar. Daqui, tem que ser consensual. O casal não pode ter nascituro, ou seja, a mulher não pode estar grávida, não pode ter filho menor e não pode ter filho incapaz, tá? Olha, eu entendo que se for um menor emancipado pode, a maior parte da doutrina também, mas a letra fria da lei fala em filho menor ou filho incapaz. Então, se tiver filho maior de idade, mas que seja amental, neste caso também não pode se divorciar de forma extrajudicial. Pois bem, tem que ser acordo. Não pode ter filho nascituro, não pode ter filho menor, não pode ter filho incapaz envolvido. Obrigatoriamente tem que ter assistência de advogado, ok? Não precisa ser um advogado para cada um, tem que ter advogado, está aqui. Ou então defensor público, ele vai funcionar como uma espécie de curador legal. É ele que vai checar os dados ali do acordo para saber se aquilo não está ferindo nenhuma cláusula de personalidade, nenhuma cláusula mínima de direito. As pessoas pensam que isso aqui é uma reserva de mercado. Não é, porque se fosse, não seria, a lei não daria a faculdade de ter defensor público, que nós sabemos é pago pelo Estado, não é pago pelo cidadão. Pois bem, detalhe, esse advogado, nós temos um provimento na OAB, olha, Conselho Federal, provimento 118, não pode ser advogado do cartório e não pode ter nenhum vínculo com o cartório, nenhum, sob pena de ilegalidade. Tem que ser um advogado livre e de livre escolha das partes ou de escolha do Estado, como se for o caso do defensor público. Pois bem, porque senão o cartório estaria lucrando, já fazendo jogo duplo, entendeu? Já ofereceria o divórcio e como acessório o seu advogado. No way, não pode. Olha, e esse acordo de divórcio extrajudicial, ele tem necessariamente que ter esses termos que estão aqui, ó. Disposição sobre os bens, não precisa ter partilha, mas tem que pelo menos constar se tem bens ou não tem, para fazer partilha posterior, se assim o queira. Pensão alimentícia de um cônjuge a outros, caso seja necessário. Lembro que pensão para ex-cônjuge, só se o ex-cônjuge for deficiente físico, deficiente mental ou não consiga trabalhar. Olha para cá. Guarda e visita de filhos e educação de filhos não se aplica. Por quê? Porque nós já falamos aqui que no divórcio extrajudicial não pode ter nem nascituro, nem filho menor e nem filho incapaz. Pois bem, então tudo isso aqui estando em termos, paga-se a taxa lá, e aí o casal entrou há meia hora atrás casado no cartório, sai já divorciado. Pois bem, isso aqui se chama de divórcio extrajudicial. Mas nós temos um outro tipo de divórcio, é aquele que é feito em juízo, chamado divórcio judicial. Aqui, ó. E o divórcio judicial, aqui, ele pode ser ou consensual ou litigioso. Nada impede que o casal, de forma consensual, vá a juízo se divorciar. Eu acho até que é mais barato. Talvez até seja mais rápido, a depender de como funciona o judiciário aí, da sua localidade no país. Olha só, se for consensual, tem um detalhe. Se tiver filho envolvido, se tiver nascituro, se tiver filho incapaz, se tiver filho menor, mesmo sendo consensual, só vai poder ser por via judicial. Então aqui, ó, e esse divórcio aqui, onde haverá na verdade uma homologação de acordo, vai para o juízo, terá assistência de advogado ou defensor, terá vista ao Ministério Público e será homologado por sentença. Mas nós temos aqui o divórcio litigioso. O divórcio litigioso, meu amigo, é aquele onde um cônjuge quer divorciar, o outro não quer.
Antigamente tinha aquele lance: eu não vou lhe dar o divórcio, dane-se, é o judiciário que dá o divórcio. Ou então, mesmo os dois querendo se divorciar, não tem acordo quanto à guarda de filho, quanto à pensão alimentícia, quanto à partilha de bem. Neste caso, pau! Aqui ó, divórcio litigioso. Te prepara, meu irmão, que a briga vai cantar. Olha aqui. E aquele que não queria se divorciar, só resta ir pro bar e beber rabo de galo, tatuzinho, pitu, rainha, encher a cara, mas que vai estar divorciado, vai. Ah, detalhe, olha pra cá, bicho, isso aqui é muito romântico, cara. O parágrafo único do 693 diz que o processo de divórcio litigioso pode ser suspenso. É o chamado direito de recaída. Uau, uau, uau. O casal chegou na hora da verdade ali. Não vamos divorciar, vamos esperar mais um pouco. Excelência, suspende. Está aqui, parágrafo único do 693. O juiz, ele suspende o processo de divórcio litigioso sine die, justamente na esperança de que aquele casal se reconcilie. Pois bem, meu amigo, então isso aqui são as formas de divórcio aqui